Você tem certeza que essa opinião é sua? Quantas das opiniões que você defende hoje realmente nasceram da sua cabeça? E quantas foram plantadas por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo ou por um sistema inteiro desenhado para isso? Hoje a gente vai falar sobre a arte da persuasão invisível. Não é sobre gritar, discutir ou convencer na base do argumento. É sobre mudar a forma como alguém enxerga uma situação, até que ela mesma chegue na conclusão que você queria. O detalhe é que isso já está sendo feito com você, por marcas, por campanhas políticas, por pessoas próximas e pelos algoritmos que decidem o que aparece na sua tela. A diferença é que, depois desse vídeo, você vai enxergar os fios que antes eram invisíveis e vai entender como influenciar de forma ética e como se proteger de quem não tem esse limite. Em algum momento desse vídeo, eu vou te mostrar um experimento mental simples que prova que dá para fazer alguém escolher exatamente o que você quer, enquanto ela jura que decidiu sozinha. Parte 1. A ilusão de controle. Por que você acha que decide sozinho? Primeiro, você não é um robô, mas também não é tão racional quanto gosta de acreditar. Em psicologia social, a gente sabe que boa parte das nossas atitudes e crenças é moldada por sinais sutis do ambiente, pela forma como a mensagem é apresentada e por quem está falando. Veja esse exemplo, o vídeo que você jurou ter clicado porque quis. Imagine a cena. Você abre o YouTube, olha a página inicial, tem um título que lhe fisga, uma thumbnail que parece feita exatamente para você. Você pensa, curti, vou clicar e clica. Mas antes disso, teve um algoritmo analisando o que você assiste até o fim, onde você vai, em que horário você está online, quais temas te prendem mais. Ele cruzou tudo isso e decidiu que essa era a hora perfeita de colocar aquela ideia na sua frente. Você clicou. Foi escolha sua? Foi, mas foi uma escolha empurrada para a frente da fila. Definição rápida. A psicologia chama persuasão de processo de mudar a atitude de alguém através da comunicação. Atitude é como você avalia algo: bom, ruim, perigoso, desejável, ridículo. Quando alguém domina a arte de persuasão invisível, não precisa mandar você fazer nada, só precisa mexer na forma como você percebe aquilo, e o resto, o seu próprio cérebro faz sozinho. Para entender como isso acontece, a gente precisa olhar para dois caminhos que a sua mente usa para decidir. Parte 2. Como a mente decide sem perceber. Existe um modelo clássico que explica isso, o modelo de probabilidade de elaboração. Nome complicado, mas a ideia é simples. Existem duas rotas principais para a persuasão. A rota central, quando você para, pensa, compara, analisa argumento por argumento. E a rota periférica, quando você decide com base em atalhos, quem está falando, aparência, emoção, repetição, status e likes. Exemplo cotidiano. Se alguém te apresenta dados, gráficos e estudos, e você está interessado, descansado, com tempo, você vai pela rota central. Agora, se você está cansado, com pressa, irritado, rolando o feed no automático, o cérebro vai pelo atalho. Eu confio nessa pessoa? Parece com o que os meus amigos pensam? Tá todo mundo fazendo? Parece urgente? Persuasão invisível é quase sempre rota periférica. Ela não briga com a sua lógica, ela conversa com os seus atalhos. Se eu disser, esse é um vídeo sobre persuasão, ok. Mas se eu disser, esse é um vídeo baseado em décadas de pesquisa científica sobre como opiniões são fabricadas, absolutamente tudo vai mudar. A informação pode ser a mesma, o enquadramento que foi usado muda o peso que o cérebro dá a ela. Agora que você entendeu os atalhos, a gente entra na parte que muita gente usa e não conta: os gatilhos que reprogramam tua opinião em silêncio. Parte 3. 7 gatilhos de persuasão invisível. Robert Cialdini passou décadas estudando por que as pessoas dizem sim, e ele chegou em 7 princípios que aparecem em vendas, política, religião, internet e na sua família.
Quando usados de forma sutil, esses princípios mudam a sua opinião sem você perceber que foi persuadido. Reciprocidade, o débito invisível. Quando alguém faz algo por você, seu cérebro cria um débito invisível. A gente sente vontade de devolver, mesmo que ninguém cobre. Veja esse exemplo. Você chega numa loja, a pessoa te oferece um café, água, atende pelo nome, resolve um mini problema seu sem cobrar nada. Na sua cabeça, essa pessoa se torna diferente. Quando ela sugere algo depois, você se sente estranho em dizer não. O uso ético. Usar reciprocidade de forma ética é entregar valor real antes de pedir qualquer coisa e deixar claro que o não continua disponível. Compromisso e consciência. O pequeno sim que puxa o grande. Depois que você diz sim a algo pequeno, cresce a chance de dizer sim a algo maior na mesma direção, porque o cérebro quer ser coerente com a imagem que você tem de si mesmo. Por exemplo, primeiro pedem para você só assinar uma petição virtual, depois te chamam para só ir num encontro rápido sobre o tema. Quando você vê, está defendendo uma bandeira em público porque já se comprometeu com versões menores da mesma causa. O uso ético. Você pode usar isso para ajudar alguém a manter compromissos que ela mesma quer ter. Estudos, tratamento, finanças, não para empurrar algo que só te beneficia. Prova social. Quando a gente não sabe o que fazer, olhe o que os outros estão fazendo. O mais vendido, 5 estrelas, milhões de views, fila na porta. Tudo isso manda mensagem. Se tanta gente escolheu, então deve ser bom. O uso ético. Prova social ética é mostrar resultados reais, depoimentos verdadeiros, números honestos, sem inventar, sem comprar depoimentos e sem manipular métrica. A afinidade. A gente diz sim mais fácil para quem a gente gosta e tende a gostar mais de quem parece com a gente. Elogia de forma sincera, compartilha histórias parecidas. O uso ético. Não é fingir gostar das mesmas coisas só para influenciar. É mostrar quem você realmente é e criar conexão verdadeira sem usar isso como isca de manipulação. A autoridade. Títulos, jalecos, prêmios, números de seguidores, tudo isso sinaliza competência. Experimentos mostram que a gente segue mais facilmente instruções vindas de alguém que parece especialista. O uso ético. Apresentar credenciais reais, deixar claro o que você sabe e o que não sabe, sem falsificar a autoridade. Escassez. Quanto mais raro parece algo, mais valioso e urgente ele se torna. Você já deve ter ouvido aquelas clássicas: últimas vagas, por tempo limitado, ou então, só hoje. No uso ético, escassez realmente é verdadeira. Vagas realmente limitadas, prazo real de inscrição e nunca aquele último dia que se repete todo mês. Unidade, o poder do nós. O princípio mais recente é a unidade, a sensação de somos o mesmo tipo de pessoa. Por exemplo, quando alguém te convence de que vocês são do mesmo grupo, as defesas caem. O uso ético disso seria construir comunidade real sem transformar isso em seita, sem demonizar quem pensa diferente. Agora que você entendeu esses, vamos para os próximos, pois é aqui que a persuasão invisível fica técnica. Parte 4. Ferramentas sutis. Framing, priming, âncoras e perguntas. Framing. Mesmo fato, sentido diferente. Framing é o enquadramento, o jeito de apresentar a mesma informação, mudando a emoção e a decisão que ela provoca. Por exemplo, esse tratamento tem 90% de chance de sucesso. Ou então, esse tratamento tem 10% de chance de falha. Números idênticos, sensação completamente diferente. Quem domina framing não precisa mentir sobre o número, só escolhe de que lado acende o holofote. Priming. Preparar o terreno.
Prime é quando você ativa uma ideia discretamente antes da mensagem principal, deixando o cérebro mais sensível àquilo. Por exemplo, pesquisas mostram que, se você expõe alguém a palavras ligadas à velhice e depois pede para essa pessoa andar por um corredor, ela tende a andar mais devagar, mesmo sem perceber o porquê. Na comunicação, isso acontece quando alguém te faz pensar em perigo, ameaça, perda e logo depois apresenta uma solução que resolve exatamente isso. Âncoras e contraste. O primeiro número manda. Âncora é o primeiro número, valor ou ideia que aparece e vira referência para todo o resto. Por exemplo, se eu te pergunto, esse curso vale R$ 3.000? Você reage de um jeito. Mas se eu te mostro um curso similar por 15.000 e depois digo, esse aqui custa 3.000, a sensação é outra. O objeto é o mesmo, a âncora mudou. Perguntas em vez de afirmações. A afirmação ativa a defesa, pergunta ativa a reflexão. Exemplos de perguntas que deslocam a identidade, não só a ideia. Você se vê como alguém que muda de ideia quando aparece a evidência melhor? Para você, o que pesa mais, estar certo ou resolver esse problema? Se daqui a 5 anos você olhar para a posição que tem hoje, acha que vai se orgulhar dela? Essas perguntas não dizem você está errado. Elas perguntam, essa opinião combina mesmo com quem você diz ser? Parte 5. Como mudar a opinião de alguém sem confronto direto. Passo 1. Entender o que a opinião está protegendo. Antes de tentar mudar a opinião de alguém, você precisa entender o que ela protege. A opinião profunda nunca é só conclusão lógica. Ela protege alguma coisa, seja medo, identidade, pertencimento, orgulho ou história de vida. Essas são perguntas que você pode fazer a si mesmo. O que exatamente te assusta nessa ideia contrária? O que você sente que perde se mudar de opinião aqui? Quando você faz essas perguntas, você para de brigar com a frase e começa a conversar com a ferida. Passo 2. Inoculação suave, ou uma mini vacina de opinião. Teoria em persuasão chamada Inoculation Theory. A ideia é parecida com vacina. Expor a pessoa a versões fracas de um argumento contrário para ela criar defesa antes de confrontos mais fortes. Como aplicar de forma leve. Em vez de jogar o contra-argumento na cara, você diz: tem gente que vê isso de outro jeito. Por exemplo, algumas pessoas dizem que. Aí você apresenta uma versão moderada do ponto de vista oposto, mas sem sarcasmo. Ou então, o que você acha desse ponto específico, e não do pacote inteiro. Você está treinando a mente da pessoa a lidar com a ideia diferente sem entrar em pânico. Passo 3. Técnica. Sentir, descobrir. Quando a pessoa está agarrada numa opinião, se você disser, isso é um absurdo, ela te bloqueia. Uma saída clássica é a sequência sentir e descobrir. Por exemplo, olha, eu entendo como você se sente sobre isso. Muita gente que eu conheço já sentiu exatamente o mesmo. Mas quando essa galera foi olhar mais de perto, descobriu que essa solução que parece tão óbvia no começo, na prática, traz tal e tal problema. E que existe outra forma de ver isso que protege o que você valoriza sem te expor a esse tipo de consequência. Por que funciona? Ele valida o sentimento, tira a sensação de ataque, mostra que ela não é a única e introduz nova perspectiva como descoberta, não como imposição. Passo 4. Usar histórias em vez de rótulos. O cérebro lida melhor com histórias do que com rótulos. Em vez de esse pensamento é atrasado, ignorante, ridículo, você pode dizer: deixa eu te contar a história de uma pessoa que pensava exatamente assim. Ela também acreditava que. Aí você repete a opinião da pessoa, mas sem ironia.
até que aconteceu, você menciona o evento, e aí, quando ela foi ver, percebeu que, daí você menciona a consequência que a pessoa ainda não está enxergando. Você nunca diz, você é igual a ela, mas a mente faz a conexão sozinha. Passo 5. Oferecer uma nova narrativa que conserve valores. Você não precisa destruir o mundo interno da pessoa, só precisa mostrar uma versão da história em que os valores dela continuam de pé, mas a opinião pode se mover. Um exemplo. Pelo que entendi, você valoriza muito liberdade e responsabilidade. Tem uma forma de olhar para essa situação em que você continue defendendo liberdade e responsabilidade, só que sem. Daí você menciona consequência ruim. Olha como ficaria. Daí nessa parte, você descreve a visão alternativa com calma. Quando a nova visão conserva os valores centrais, a mente deixa de ver mudança de opinião como traição e começa a ver como evolução. Passo 6. Soltar e deixar o cérebro trabalhar. E talvez o passo mais difícil, soltar. Quanto mais você tenta controlar o tempo de mudança, mais resistência você gera. Na prática, o que você faz é plantar perguntas, histórias, enquadramentos diferentes e deixar o cérebro da pessoa pensar em paz. Opiniões profundas normalmente não mudam na hora do diálogo, mudam no banho, antes de dormir ou semanas depois. Se você fez tudo isso direito, a pessoa lá na frente pode até mudar de ideia e achar que foi 100% por conta própria. E esse é o ponto. Você não precisa do crédito, e sim do resultado. Parte 6. Defesa psicológica avançada. Como se vacinar contra a persuasão invisível. Reconhecer sinais de ataque persuasivo. Linguagem de urgência extrema. Por exemplo, só hoje, última chance, agora ou nunca, aparecendo o tempo todo. Âncoras exageradas. Primeiro mostram algo absurdo de caro ou de ruim e depois apresentam algo menos pior para parecer razoável por contraste. Prova social inflada. Todo mundo faz, ninguém mais pensa assim, sem dado real, só pressão de grupo. Ataque à identidade. Gente inteligente vê assim, só ignorante pensa o contrário. Quanto mais esses elementos aparecerem juntos, maior a chance de não ser só informação, mas uma tentativa de te mover sem você perceber. Autoinoculação, ou vacina de opinião. Você também pode se vacinar. Inoculação, na psicologia, é expor a mente a versões fracas de argumentos contrários, como já foi mencionado anteriormente, para que ela crie defesas antes das versões fortes. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer para te ajudar nisso. Pensa numa crença importante que você tem hoje. Agora se pergunta, o que pessoas inteligentes, mas que discordam de mim, diriam contra isso? Tenta formular você mesmo os melhores argumentos do outro lado, sem caricaturar. Depois se pergunta, como eu responderia a isso sem apelar para xingamento ou deboche? Quando você faz isso, você treina o seu próprio cérebro para não desmoronar no primeiro discurso forte que bater de frente com aquilo em que você acredita. Pergunta final de proteção. E tem uma pergunta simples que você pode carregar para qualquer situação de forte persuasão. Se eu tirar da equação o medo, a pressa, a culpa e a sensação de que todo mundo faz, eu ainda escolheria isso? Persuasão invisível sempre vai existir. A diferença é se você vai ser só a marionete ou se vai aprender a enxergar os fios e decidir quando quer segurar algum deles nas próprias mãos. Chegamos ao final do vídeo e se ele te fez repensar a ideia de que minhas opiniões são 100% minhas, manda para alguém que vive dizendo que ninguém influencia o que ele pensa, porque na maioria das vezes essa é justamente a pessoa que a persuasão invisível mais adora. Por hoje é só. Até a próxima.